Hollow Knight é um jogo de aventura ao estilo Metroidvania, desenvolvido pela Team Cherry e que foi lançado no ano de 2017. Ambientado em um mundo sombrio e misterioso chamado Hollow Knight, somos apresentados a um cavaleiro silencioso e que embarca em uma jornada para desvendar os segredos dessa terra tão esquecida. O jogo oferece uma experiência envolvente, com uma jogabilidade desafiadora e uma narrativa sutil e cativante. À medida que exploramos as vastas áreas de Hollow Knight, encontramos personagens fascinantes, enfrentamos inimigos poderosos e descobrimos a história intrigante por trás desse reino em ruínas. Mas será que, como cristãos, nós podemos encontrar reflexões positivas o bastante que justifiquem a gente embarcar nessa aventura? Ou será que a conta pesa para o outro lado e no final das contas a jornada deste protagonista é repleta de mensagens negativas? Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje, lembrando, é claro, que essa análise é um reflexo da minha opinião e da forma como eu enxergo a interação de um cristão com a cultura pop. Durante a minha trajetória em Hollow Knight, eu percebi que as principais mensagens do jogo apontam para a redenção, o sacrifício e o autoconhecimento, o que são boas mensagens se observarmos de forma simplista. O protagonista embarca em uma jornada para purificar o reino de Hollow Knight e libertá-lo de um mal que assola os habitantes por meio de uma infecção misteriosa. O jogo enfatiza a importância da coragem e do sacrifício para enfrentar o mal e trazer a restauração. Assim como ao longo da jornada, o cavaleiro descobre mais sobre si mesmo, a sua origem e o propósito pela qual foi criado. Mas só que se a gente parar por aqui e basear a nossa análise de forma tão rasa a respeito desse assunto, eu estaria sendo simplório demais no emaranhado profundo que é a história desse game. Bom, o jogo prega redenção? Sim, mas por qual meio? Ele prega sacrifício? Sim, mas para qual fim? Ele desvenda os segredos e memórias e revela a verdadeira identidade do protagonista? Também sim, mas qual identidade é essa? Descobrir o tipo de personagem que você controla e para qual fim você o conduz é o básico do básico para se saber qual é a história que aquele jogo deseja nos contar. E também nos diz muito da cosmovisão que os criadores do jogo têm e, por tabela, qual é a essência da mensagem que eles querem nos transmitir com a obra que eles desenvolveram. Eu seria incapaz de fazer um vídeo mais completo sobre a lore, ou seja, sobre o universo de Hollow Knight, do que o vídeo que foi produzido pelo canal Um Cara Que Analisa. E por isso, se você deseja entender totalmente as coisas que eu vou dizer daqui por diante, eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar no card aqui acima. A história de Hollow Knight é impressionante, é complexa e muito bem escrita. Isso é incontestável, eu nunca tiraria o mérito do game por isso. Alguns dos aspectos abordados por essa obra ficcional podem ser usados como exemplos para nos ensinar como lidar ou não com determinadas situações na nossa vida cotidiana e talvez até mesmo na nossa vida espiritual. Quando analisamos a história de Hollow Knight com um olhar cristão, é possível encontrar bons exemplos para se seguir, mas também outros bem ruins que nós devemos evitar praticar. Conforme eu já citei anteriormente, a jornada do cavaleiro nos mostra aspectos fortes de redenção, sacrifício e autoconhecimento, além do universo do game fazer uma boa relação, boa mesmo, de como o nosso mundo é cheio de pecados e maldades. No coração do reino de Hollow Knight, nós testemunhamos personagens afundados na escuridão da vaidade e do orgulho, como por exemplo a triste trajetória de Hornet, o peso da culpa carregado por Quirrell, até mesmo a ambição sem limites do colecionador. Cada personagem do enredo nos apresenta um olhar aprofundado sobre as falhas e desvios que a natureza humana pode tomar. Um exemplo marcante é o personagem Zote, conhecido por sua arrogância e autoengrandecimento. A sua história revela os perigos do orgulho desmedido, que o leva à ruína e ao isolamento. Zod se torna um lembrete vivo de como a vaidade pode cegar e destruir aqueles que a abraçam. Bom, por meio dessas narrativas, nós somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer as áreas em que falhamos. O jogo nos convida a confrontar essas realidades e a busca pela redenção e transformação, aprendendo com os erros dos personagens, evitando que os mesmos desvios que eles fizeram, a gente aplique na nossa própria jornada.
Mas você sabia que o evangelho do cristianismo oferece uma solução para os problemas que nós encontramos no jogo? A mensagem de Cristo nos mostra que a redenção está disponível para todos, independente dos erros que cometemos no passado. Em Cristo nós encontramos a esperança de uma vida nova, liberta das correntes do passado. A mensagem central do cristianismo nos convida a reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e entregar a nossa vida a Deus. É através desse ato de fé que encontramos o perdão e a reconciliação com o Criador. Assim como o cavaleiro vazio, nós somos capazes de deixar para trás nossas antigas naturezas e abraçar uma vida transformada. Ao explorarmos os sombrios recantos de Hollow Knight, nós somos confrontados com a realidade da nossa própria fraqueza. Porém, as boas novas nos oferecem a promessa de que nós não estamos condenados a permanecer nesse estado para o resto das nossas vidas. Nós somos convidados a trilhar o caminho da redenção, buscando a justiça, a misericórdia e a santidade. Mas agora, quando o assunto é se eu indico ou não um cristão a jogar Hollow Knight, eu diria que depende. E por que eu falo isso? Bom, porque cada um precisa olhar para dentro de si e analisar se esse jogo te leva a pecar ou não. Hollow Knight é um jogo extremamente difícil em alguns aspectos. Ele tem até um ponto fora da curva nesse sentido, principalmente quando chega na parte dos panteões. E essa dificuldade tem grande potencial para levar alguns jogadores à ira, se não todos. E se você não vigiar, essa ira pode ser uma porta para palavrões, por exemplo. Então, assim como está escrito em Efésios 4, versículo 26, apazigue sua ira antes mesmo que o sol se ponha. Não fique dando mole, tá, galera? O outro ponto importante que eu posso dizer é que o universo de Hollow Knight é demasiadamente bem sombrio. Então isso pode levar alguns jogadores a não se sentir muito bem. Assim como a gameplay instigante desse jogo, ela nos convida a ser cada vez melhores no combate. Isso pode fazer que alguns jogadores percam o senso de tempo. E quanto menos esperam, eles estão ali jogando horas e horas e trocando até mesmo seu tempo devocional com Deus para estar com a manete nas mãos. Então, galera conectada a Cristo, vigie. Eu aproveito e peço que você coloque aí nos comentários qual que é a sua opinião a respeito desse jogo. E até mesmo da análise que eu fiz de Hollow Knight. E se você ainda não é inscrito do canal, eu venho convidar a você a se inscrever. Venha entrar para a família do Cristianismo Geek. E bom, coloca aí também nos comentários qual jogo que você acha que eu devo trazer aqui e fazer esse tipo de análise. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!